Me chamo Amanda Caroline, tenho 31 anos, sou do estado do Rio Grande do Norte. Atualmente também sou presa do regime semiaberto, hoje eu passo o uso da tornozeleira eletrônica e também sou autora do livro de Tambaba, a prisão, o qual eu escrevi dentro do sistema prisional do meu estado. Meu nome é Ana Rafaela, eu sou mestre em Cidadania, Políticas Públicas e Direitos Humanos pelo PPGDH da UFPB, sou pesquisadora do Lapsus e desde o mestrado até as pesquisas que a gente está conduzindo agora no Lapsus, eu tenho interesse em investigar os impactos da monitoração eletrônica na vida das pessoas monitoradas. Uma tornozeleira eletrônica ela é um dispositivo de vigilância que combina uma série de tecnologias diferentes com a função de acompanhar a localização de uma pessoa e enviar essas informações para uma central de monitoramento. Como um instrumento de política criminal, a tornozeleira eletrônica ela tem a função de vigiar as pessoas que têm algum problema com o sistema de justiça criminal, identificando a sua localização para que verifiquem se a central de monitoramento verifique se elas estão cumprindo as restrições impostas ao seu deslocamento. Então é um dispositivo de vigilância. Incomoda. Eu digo que a gente sempre se acostuma com algo, né? Eu já me adaptei com ela, o ser humano é fácil de adaptar, eu já me adaptei com ela. Mas no início ela incomoda muito, até porque a gente tem que ficar lá paradinha na tomada com ela carregando até ela daí. É 2 horas pela manhã e 2 horas pela noite. Então não pode usar extensão, o que eles também pedem. Você não pode usar extensão. Porque se desse para usar extensão, usava a extensão e ia fazer as coisas, né? Parada. Porém, na central de monitoramento, quando você vai fazer o teste, é no extensão. Mas em casa não pode, não sei porquê. E aí eu fico paradinha. Geralmente eu carrego ela pela manhã e quando eu chego do trabalho. Sim, muda principalmente o lazer porque tem algumas limitações. Você não pode tomar banho de mar, não pode tomar banho de piscina com ela. Mas usa a tornozeleira levando a esse ponto da sociedade é muito cruel. Até porque a gente vive numa sociedade muito hipócrita, né, que procura uma ressocialização onde ela não estende a mão. Ela não apoia e não existe ressocialização sem incentivo e sem amparo. Foi agora que aconteceu esses dias, porque geralmente quando eu apresento o livro, eu conto, me apresento e vou falar, falo que eu uso tornozeleira eletrônica até para as pessoas entenderem porque eu vendo o livro. Né? E esses dias nunca tinha acontecido algo tão nítido. Eu sempre percebi algumas diferenças, mas eu sempre relevei. Porém, esses dias eu cheguei numa mesa e na hora que eu me apresento, eu falei, eu só uso tornozeleira eletrônica, a moça foi e puxou o telefone, né, da mesa. E quando ela puxou o telefone, eu olhei para ela e falei, moça, nem todo preso que é preso é porque ele rouba, não. Dentro do sistema prisional tem vários crimes. Mas não se preocupe, seus telefones e o que a senhora tiver pode ficar onde esteja. E eu fui obrigada a dizer para ela, eu falei, até porque o meu celular é melhor do que o seu. E aí todo mundo que estava na mesa começou a rir. Eu falei para ela, estou falando que meu celular é melhor do que o seu, não para lhe diminuir nem para mim ser melhor do que a senhora, mas sim por conta da sua atitude. E o julgamento, né? Aí eu tento botar a calça, quando eu vou sair, eu tento esconder, mas também eu não nego. Essa foi a primeira vez, outras as pessoas são mais bem discretas e a gente se faz que releva, mas que acontece muito isso, acontece. Quando a gente investiga o conceito de estigma em Goffman, a gente vê que o processo de estigmatização, ele imprime a identidade social de uma determinada pessoa, de um sujeito, uma marca negativa, né? Esse sujeito ele passa a ser enxergado socialmente como detentor de algum atributo, alguma característica indesejável. E aí, portanto, essa característica faria com que a sociedade, as pessoas ao redor dele, conseguissem predizer que ele vai se comportar de uma forma negativa, né? A tornozeleira, ela é um instrumento visível da marca do sujeito, né, da vinculação desse sujeito com o sistema de justiça criminal. Então, pelo imaginário social e o senso comum que cerca o sistema punitivo, as pessoas acabam identificando naquele sujeito monitorado um criminoso, um delinquente, né? E esse estigma imposto nos monitorados acaba aprofundando vulnerabilidades que já existem na vida dessas pessoas. Mas mais importante do que essa parte teórica sobre estigma, eu acho que é o que a gente consegue ver nos relatos dos monitorados. Muitas situações de preconceito, de constrangimento, de dificuldade de aceitação nos mais diversos espaços sociais, como trabalho, espaços públicos, mesmo na convivência familiar ou comunitária. Também relatam abordagens policiais enviesadas e truculentas por causa da tornozeleira. Então, assim, muitos monitorados relatam que passaram a ter uma convivência social mais isolada,
depois do uso da tornozeleira. Até porque eu já trabalhava com comércio. Eu tinha um comércio, quando eu era casada com caminhão de banho. E quando eu fui presa, o que mudou foi quando eu saí, que aí eu fui vender um livro em praias. Eu já trabalho com os livros, vendendo justamente em praias, com o incentivo do meu pai, porque quando eu saí de dentro do sistema prisional eu não conseguia arrumar emprego. Eu falo que eles querem até saber mais do que o juiz, né? Eles querem determinar coisas mais do que o juiz. Pronto, o meu caso tem uma portaria, que aí eu posso sair do estado durante uma semana comprovando onde eu esteja. Se hoje eu estou aqui, eu vou ter que estar em casa às 8 horas, ou dentro da minha casa ou no local, num hotel, ou na casa de um familiar. E se eu estiver aqui às 20 horas, eu tenho que provar a eles que eu esteja. Como eu provo isso? Daqui a pouco, eu ainda não liguei para lá porque eu ainda estou no meu horário. Mas já já eu vou ligar para eles, justamente para eles fazerem o mapeamento. Se caso der 20 horas, eu esteja aqui, eu para Natal vou gastar 3 horas. Né? Então vamos dizer, meia-noite eu tenho um prazo de estar em casa. E aí eles vão saber qual foi o meu percurso. Mas justamente pela SEAP, a gente tem muitas barreiras. Se for por ela, a gente não sai nem para dar uma palestra, nem para dar uma fala na esquina de casa. Porque eu acho que o Estado ele não faz isso, de querer mostrar uma ressocialização. O próprio estigma dificulta a obtenção do trabalho, né? Na verdade, a gente percebe que o uso da tornozeleira aprofunda vulnerabilidades e desvantagens que já existem, né? Que são pré-existentes na vida dessas pessoas que são selecionadas pelos processos de criminalização, né? Então, baixa escolaridade, falta de qualificação profissional, essas dificuldades acabam sendo aprofundadas pelo uso de uma tornozeleira. Mesmo quando o monitorado consegue obter um trabalho, as condições da monitoração às vezes dificultam suas atividades laborais. Então, como eu já falei anteriormente, a duração, né, longa do carregamento da bateria, a própria restrição do perímetro de deslocamento, dos horários de deslocamento também, isso pode impactar a realização das atividades laborais. Também a gente percebe que os monitorados também relatam dificuldades no mercado de trabalho informal. Por exemplo, a tornozeleira ela gera situações de preconceito quando a pessoa vai fazer um bico, vai fazer serviços, né, por exemplo, de motorista de aplicativo. Nessa questão do trabalho, os monitorados também relatam dificuldade de obtenção de orientação, né, por parte da central de monitoramento para obtenção, né, auxílio para a obtenção desse trabalho. E, enfim, eu acho que é interessante, é importante a gente considerar essas dificuldades relacionadas ao trabalho, trazidas pelos monitorados, porque um dos principais argumentos para a aprovação das tornozeleiras eletrônicas no Brasil foi o de que elas favoreceriam o processo de ressocialização. Então, quando a gente escuta os monitorados falarem sobre essa dificuldade, a gente percebe que a realidade contrasta com a argumentação sobre as tornozeleiras. De 1 a 10, 1. E se for de 0 a 10, 0. Não algo que eu prove, porque a gente não vai, quando liga para lá, não pega o telefone para fazer essa gravação. Eu entrei para a Academia Brasileira de Letras do Cárcere em maio, eu ingressei lá. E aí veio um pedido do Dr. Ciro Darlan para cá. E eu falei para ele, Dr. Ciro, não precisa fazer só esse pedido, porque eu tenho uma limitação, eu posso ter essa portaria. E aí eu fui. E para me pegar o voo, eu tive que pegar em Recife. E quando eu cheguei em Recife, eu liguei para a central de monitoramento e uma policial falou para mim, você não vai viajar. E aí, da forma que ela falou comigo, que ela não só falou isso, falou várias coisas, você não vai viajar. Eu falei para ela, eu só não vou se o avião cair. Porque se o avião não cair, eu vou. Até porque não é você que está me dando uma determinação. Essa determinação eu tenho por direito, que é uma portaria. E justamente eu sempre cumpro os meus horários, eu cumpro tudo bem direitinho. Não que eu diga como que eu seja certa para cumprir os meus horários. Mas sim para não dar motivo a eles terem o que falar, porque eles já falam você sem dar motivo, quanto mais você dando. Por ligação, se a gente tentar agora, se eles atenderem é para me passar por mentirosa. Mas se a gente ligar agora, a gente vai tentar umas 3, 4 vezes para dar certo. Já aconteceu algum problema com relação a isso? De ligar e não dar certo? A maioria das vezes. Ontem foi o dia específico, que aí eu pedi para a moça que estava organizando, fazendo o pedido, e eu falei para ela, olha, tem que ligar para a central de monitoramento. Ela ligou umas 10 vezes para dar certo, e ela também foi maltratada pelos policiais penais. Não é só a questão de o preso ser maltratado, as outras pessoas que vai relacionada, como eles dizem, né, que é o bandidinho na rua, pega e leva para dentro de casa. É por isso que eu sempre bato nessa tecla,
que não existe ressocialização. E foi justamente a outra que aconteceu agora recente, acredito, mês passado, não estou lembrada da data. Eu fui trabalhar, tinha colocado ela para carregar e quando eu cheguei na praia, ela começou a vibrar. E aí eu olhei, levantei a calça, olhei e eu vi que ela estava vibrando e era algo que eu tinha que ligar urgentemente para a central de monitoramento. E aí eu peguei o telefone e tentei fazer essa ligação. Porém, em Natal, no Litoral Sul, a internet ela é péssima. Ligação ao aparelho mal ela pega. O único que pega lá é Vivo, minha operadora é Claro. E aí eu tentei ligar e quando eu liguei, a policial falou, tenta falar mais alto. Eu falei, eu tô lhe ouvindo bem. E ela tenta falar mais alto e desligava o telefone. E aí eu tentava ligar novamente. E aí eu tentei umas 10 vezes. E eu falei, sabe de uma coisa, eu vou deixar ela vibrar e vou trabalhar. Quando chegar em casa, eu passo pela central de monitoramento e ligo. Uma moça, uma colega de trabalho ia passando, eu perguntei qual era a operadora dela. Ela falou, o meu é Vivo. Eu digo, então me empresta para me ligar para a central? E aí quando eu liguei para a central, a policial falou, você poderia ter ligado antes, senão você procura um lugar melhor. Então, a central, ela é o órgão que acompanha e fiscaliza o cumprimento das condições do monitoramento, essas condições impostas na decisão judicial que aplica a medida. Cada estado estrutura a sua central e geralmente ela é vinculada ao órgão de administração penitenciária do estado. A gente não tem uma diretriz nacional, diretrizes nacionais bem estabelecidas sobre o funcionamento da central. E aí eu queria deixar claro também que eu não acho que se houvesse essas diretrizes, a situação, as falhas, as violações da monitoração eletrônica seria menor. Mas, enfim, a gente não tem essa diretriz nacional e cada estado estrutura a sua central de monitoração de acordo com o órgão de administração penitenciária. Então, por ser um órgão que faz parte do sistema punitivo, a gente percebe que a função de controle e a função disciplinar da central de monitoramento, ela acaba se sobressaindo em detrimento da assistência aos monitorados. Nos relatos dos monitorados, a gente vê que essa relação se dá de maneira muito tensa. Então, eles relatam dificuldade no atendimento, seja pelo telefone ou presencialmente, longas esperas. Eles relatam também descaso com suas demandas e, assim, em casos mais graves, situações de acusações, de humilhações, Muitas vezes eles relatam que qualquer problema apresentado pela tornozeleira, a central trata como se fosse causado pelos monitorados, mesmo que não haja qualquer prova disso. Então, o que a gente percebe nessa relação é que o monitorado, estigmatizado como uma pessoa que cometeu um crime, como uma pessoa que tem um problema com a justiça criminal, ele passa a ser visto como um inimigo do Estado, que nesse caso está representado pela central. Essa lógica do inimigo, ela não contribui para esse processo de humanização tão anunciado, que seria ocasionado pela monitoração eletrônica. Eu cheguei, não tem como ela não ser relada. Eu até digo que a gente não sabe nem se foi de algum preso que morreu, tirou do pé e botou. Ninguém sabe como é que ele usa, E aí de chegar lá e ele falar, como você está usando ela? Você molhou? Você estava tomando banho de piscina? E eles jogam, eles botam palavra na sua boca para você dizer que você estava fazendo aquilo que você não estava. Eu sempre falo, gente, eu não vou tomar banho de mar se ela não dá certo. Ah, mas você tomou por causa que ela está oxidada. Ela está oxidada porque eu trabalho na praia. Até porque se eu trabalhar, se eu for tomar banho de mar, eu não vou tomar porque eu não consigo nem chegar lá no fundo, quando sou louca para morrer. Então, eu falo justamente sobre isso. Ela é oxida porque eu trabalho na praia, não tem como. Eu moro perto de um litoral, não tem como ela não oxidar. Porque a vida vai continuar como sempre continuou, Até porque eu sempre falo que eu não me resumo a uma presidiária, Eu não me resumo a uma pessoa criminosa. Há uma diferença entre uma pessoa criminosa e uma pessoa que cometeu um crime. Eu sou uma pessoa que cometeu crime. Quando eu sempre falo que eu não saí ressocializada dentro do sistema prisional é justamente por conta disso. Porque eu cometi um crime, eu não sou uma pessoa criminosa. Para entrar e sair ressocializada. Até porque se eu fosse criminosa e entrasse dentro do sistema, para mim ressocializar eu sairia pior. Como o caso de eu falar para você hoje, se você disser, Amanda, você é a pessoa da Amanda do livro Maravilhosa, não. Eu tenho aquele animalzinho vindo dentro de mim. Porque é isso que a gente aprende dentro do sistema prisional. A partir do momento que você entra lá, você é oprimido, você é agredido, você é humilhado, seus direitos são violados. Então, a minha vida continua realmente. Hoje eu sempre falo que ela está estacionada. Ela está, como se diz o ditado do preso lá dentro, chão precado. Justamente até terminar, finalizar essa pena, essa determinação.
Então, eu acho que a síntese é que a gente tem aprendido muito nas pesquisas no Lapsus ouvindo os monitorados. Então, mais importante do que assim a minha visão de pesquisadora sobre o tema é o que eles têm a relatar. E nesse depoimento aqui eu quis trazer algumas fundamentações teóricas ligadas ao que a gente ouve dos monitorados. Eu acho que é muito importante a gente investigar mais essa política pública a partir do que essas pessoas têm a dizer. Porque o que elas têm a dizer, essa realidade que elas apresentam, é confrontada com os argumentos favoráveis à aprovação da monitoração.